Graças a Deus, queridos. Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, a nossa declaração de visão, a nossa declaração de missão como igreja é ser como Jesus e servir como Jesus. Essa é a nossa declaração de missão, essa é a nossa missão como igreja, queridos. Jesus, ser como Ele e servir como Ele. Em nossa caminhada com Deus, queridos, todas as coisas cooperam para que nós possamos ser iguais a Jesus. Todas as coisas ao nosso redor, quando nós estamos no propósito de Deus, coisas boas e coisas ruins, elas cooperam para que nós possamos ser como Jesus. O fim das nossas vidas, queridos, é se tornar a imagem de Jesus, é sermos como Jesus. Esse é o objetivo principal de Deus para as nossas vidas. Abram comigo lá em Romanos 8, 28 ao 29. Romanos 8, do 28 ao 29. É um texto bastante conhecido. Principalmente o versículo 28. Olha o que a palavra de Deus fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. E qual que é esse propósito? De nos tornarmos a imagem e semelhança do seu Filho. Jesus, ele era o unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O autor de Romanos, que é Paulo, ele vai falar que Jesus se tornou como o primogênito, o primeiro. De unigênito, ele se tornou primogênito. Ele se tornou o nosso irmão mais velho. Ele se tornou o primeiro. E nós somos os seus irmãos. Por isso que Paulo vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros. Jesus herda todas as coisas, nós como irmãos somos co-herdeiros. Nós participamos das suas conquistas. Quando nós falamos que Jesus morreu na cruz para nos trazer vida e vida em abundância, que nós somos mais do que vencedores, é porque nós participamos daquilo que Ele conquistou. Nós recebemos isso como herança. Você consegue me entender? Nós recebemos isso como herança. E todas as coisas ao nosso redor, queridos, elas cooperam para o bem, para o nosso bem, para que eu e você possamos ser parecidos com Jesus. Coisas boas e coisas ruins, quando nós estamos no propósito, elas nos fazem nos parecer mais com Jesus. Já dei esse exemplo para você, mas eu gosto de dar, para você entender. Quando uma pessoa difícil se aproxima de você, um chefe no trabalho, um colega de trabalho, alguém próximo de você se aproxima e você tem que conviver com aquela pessoa todos os dias. Só que aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de amar? Sabe que você olha assim, você tem que falar assim, nossa, você eu tenho que esforçar mesmo para amar. Tem uns que é fácil, né, queridos? Tem uns que você chega, abraça, beija, gostoso, mas tem gente que você fala, aquela pessoa veio para a sua vida por um acaso? Não. Aquela pessoa está na sua vida para quê? Para desenvolver o amor na sua vida. Não um amor de emoção, mas um amor no espírito. O mesmo amor que Deus nos amou, nós começamos a amar aquela pessoa. Você já foi desafiado assim na vida? Sim ou não? Eu já fui, queridos.
E daí você vai trabalhando o teu coração, você fica bravo, você às vezes tem vontade de olhar e você vai falar: Deus, manda fogo do céu, mata ele, leva para outro lugar, faz alguma coisa, Deus. Mas essa pessoa, ela está te ensinando o amor de Deus. Ele vai trabalhando esse amor no seu coração. E quando você está no propósito, essa coisa que parece algo muito difícil para você, está cooperando para o seu bem, para você se tornar mais parecido com Jesus. Por isso, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, o propósito de sermos a semelhança de Cristo Jesus, o propósito de sermos iguais a Jesus. Não adianta você fazer qualquer coisa da tua vida e falar: não, pastor, todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. Não, queridos, elas vão cooperar para o bem do propósito. E qual que é esse propósito? Ser igual a Jesus. Então você não pode usar esse texto como muleta para fazer o que quiser e falar: ah, pastor, se eu fizer qualquer coisa, Deus vai fazer cooperar para o meu bem. Não, queridos, só aquilo que é segundo o seu propósito. Porque a maioria das pessoas fala desse texto só a primeira parte. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. E essa parte final faz toda a diferença. Consegue me entender? Então, ser como Jesus é isso, queridos. É ser transformado dia a dia no processo de Deus nas nossas vidas. Quando nós recebemos a Jesus, nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, nós nascemos como um bebê. E nós entramos em um processo. E esse processo de transformação, esse processo de santificação, esse processo de mudança, aonde você vai morrendo para o teu eu, você vai morrendo para aquilo que você acha, você vai vivendo e obedecendo a palavra de Deus, você vai crescendo. Crescendo em Deus. Por isso que nós cantamos: que Ele cresça e que eu... E diminuir, queridos, é morrer. E morrer não é fácil, morrer não é gostoso, morrer não é agradável. Jesus pendurado na cruz não foi algo divertido. E quando nós entramos nesse propósito, queridos, nós vamos vendo que nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Aquilo que você achava que você nunca ia conseguir fazer, aquele perdão que você achava que você nunca ia conseguir liberar para a vida da pessoa, Deus vai trabalhando no teu coração, que de repente você olha e você fala: não tem mais a mágoa aqui dentro de mim, eu perdoei. O que anos de terapia iam te ajudar só a melhorar um pouquinho, Deus vai transformando a sua vida, e você vai sendo a imagem e semelhança de Jesus. Por isso que nossa declaração de missão é o propósito de Deus para as nossas vidas, queridos, é ser como Jesus. E o tema da minha mensagem hoje, queridos, é um coração igual ao teu. É uma busca contínua que eu tenho tido, queridos. Eu quero um coração como o de Jesus. Eu quero um coração como o de Jesus. Eu quero ser como Ele. Eu quero ser como Ele. Eu quero olhar para as pessoas como Ele olha. Eu quero respirar como Ele respirava. Eu quero tocar as pessoas como Ele tocava. Eu quero entender a mentalidade dele. Eu quero ser como Jesus. Abram comigo lá em João 13, versículo 12. Esse para mim é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. João 13, versículo 12. Nós vamos ler até o 20. Preste atenção. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Depois de ter lhes lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: compreendes vós o que fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos devereis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, sabei essas coisas. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticares. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiam que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que eu envio. Amém, queridos? Esse texto aqui é logo depois do momento de ceia, logo depois da última ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos e ele entrou nesse assunto com os seus discípulos. Queridos, antigamente as mesas elas eram no centro e as pessoas ficavam deitadas assim em volta da mesa, em volta com os pés para trás. Jesus se levanta, ele tira a sua roupa, ele pega uma bacia, uma toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Essa função de lavar os pés era do empregado mais baixo. O empregado mais baixo, aquele que não tinha quase função. A função dele era a mais simples da sociedade, lavar os pés das pessoas. Como as pessoas caminhavam muito tempo de sandálias, muitas vezes até descalços, na rua os pés sujavam muito. Então, a função desse servo era lavar os pés das pessoas. E foi isso que Jesus fez. E o interessante, queridos, e esse é o primeiro ponto da minha pregação, que Jesus sabia que ia ser traído. E o meu primeiro ponto que eu quero conversar com você a respeito do coração de Jesus é que ele sabia lidar com traições. Lidando com traições. No versículo 18, olha o que a palavra de Deus fala. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Aquele que escolhi é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui Jesus faz menção do Salmo 41:9. E o que ele estava falando? Salmo 41:9 fala assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Salmo 41:9 era uma profecia daquilo que ia acontecer com Judas. E Jesus estava falando a respeito disso. E ele sabia que Judas ia o trair, ele tinha certeza do que ia acontecer. Jesus nunca é pego de surpresa, queridos. Nunca. Jesus, ele nunca estava distraído. Eu estou indo para lá, nossa, esqueci de alguma coisa, vai para lá. Você lê os evangelhos, você não vê. Jesus nunca foi pego de surpresa. Todas as coisas ele sabia o que estava acontecendo. Ele discernia o seu propósito, ele discernia o tempo, ele discernia o modo das coisas. E ele estava caminhando com seus discípulos e ele sabia que Judas ia o trair. Ele já sabia, ele tinha convicção disso. E Judas estava à mesa com Jesus. Jesus lavou os seus pés. Agora imagine, queridos, você na situação de Jesus, sabendo que a pessoa vai te trair, e ainda mesmo assim você tira a túnica e lava os seus pés. Sabe aquele teu amigo de trabalho que está querendo te derrubar? Você chega perto dele e começa a tratar ele bem. Porque foi isso que Jesus fez. Para você entender o grau de dificuldade. Imagina alguém no teu trabalho tentando te derrubar, tentando te passar para trás, louco para tomar o teu cargo, louco para tomar a tua função, ou alguém que você tem certeza que aquele cara vai me trair. Sabe o que Jesus fez? Jesus não excluiu Judas. Jesus não excluiu Judas, queridos. Jesus não tratou Judas diferente dos outros. Jesus continuou tratando Judas como um discípulo. Jesus continuou tratando Judas como um discípulo. Mesmo sabendo que ele ia o trair, mesmo sabendo que Judas roubava as ofertas que entravam no gasofilácio, as ofertas entravam e Judas roubava, porque ele era o administrador. Judas era o tesoureiro que desviava dinheiro da igreja. E Jesus sabia. E Jesus não tratou ele de forma diferente. Só que se nós formos pensar, queridos, não foi só Judas que traiu Jesus.
No momento que as coisas começaram a apertar, o que aconteceu? Todos fugiram, todos correram, todos traíram Jesus, todos fugiram. Todos que andavam com Jesus o abandonaram. Quem que eram os que andavam com Jesus? As multidões. Lembra lá onde Jesus estava? Tinha uma multidão. Ele tinha 70 discípulos. Lembra que ele enviou os 70 discípulos de 2 em 2 a pregar o Evangelho? Ele tinha os 70 discípulos. Ele tinha os 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos, ele tinha 3 pessoas que eram mais chegadas, que estavam perto dele. Sempre quando ele precisava fazer alguma coisa diferente, quem que ele chamava? Pedro, Tiago e João, os mais chegados. João, no momento da ceia, ele debruça a cabeça no peito de Jesus. E mesmo assim, quando as coisas apertaram, Jesus se viu só. Ele foi traído. Para quem já andou na rua, maloqueiro de rua, isso se equivale a você vai brigar com alguém, você vai brigar com o pessoal da rua de baixo lá. Na hora que o bicho pega, os caras descem sozinho e vazam, se apanha sozinho. Foi isso que aconteceu. A gente é um ditado, queridos. Onde apanha um, apanha os outros. Ninguém corre. Você consegue me entender? Só que na hora que as coisas apertaram, todos fugiram. Jesus foi traído. Jesus tinha distinção no trato com as pessoas, queridos. Ele tratava as pessoas de forma amorosa, mas ele tinha distinção. Ele tinha as multidões, os 70, os 12 e os 3. E isso é um recado para nós, queridos. Você pode ensinar a multidão. Você pode até discipular 70. Você pode ter 12 apóstolos. Só que você tem que ter 3 pessoas íntimas. Você tem que ter pessoas íntimas. Você não pode trazer todo mundo para a tua intimidade. Jesus fazia assim. Esse é só um parênteses na mensagem, só para você entender. Porque você sai falando do teu coração para todo mundo, sai falando para as multidões do teu coração, vira uma bagunça. Quando o bicho pegava, o que Jesus fazia? Chamava os 3. A hora que foi para orar no Getsemane, foi os 12? Quantos foram? 3, os 3 dormiram. Ele chama Pedro, Tiago e João e vem. Vem que eu quero orar, eu estou muito angustiado. Ele trouxe os 3 para perto. Os 3 dormiram, queridos, por um simples motivo. A batalha espiritual era tão intensa naquele lugar que você não aguentava ficar de olho aberto. Tem momentos de batalha espiritual tão fortes, queridos, que a gente tem que dormir. Você não aguenta ficar acordado. E estavam os 3 ali, dormindo. Mas ele trouxe os 3. E nós precisamos separar, queridos, quem que é multidão, quem que é discípulo, quem que é apóstolo e quem que são as pessoas íntimas que nós trazemos para perto em momentos de dificuldade. Não sai falando aí para todo mundo do teu coração. Fecha parênteses, amém? Então todos fugiram, até mesmo Pedro. Quem que era Pedro? Pedro era o seu sucessor. Jesus estava treinando Pedro, discipulando Pedro, trazendo Pedro para perto, falando: Pedro, você vai tocar o barco, Pedro, você vai tocar o barco, Pedro, você vai cuidar dessas pessoas. Tanto é que Jesus, numa hora da caminhada, ele fala assim: Pedro, quando você se converter, o cara andou 3 anos com Jesus e não se converteu, queridos. Pedro, quando você se converter, você vai cuidar dos seus irmãos. E Jesus já estava preparando Pedro para aquilo, já estava preparando. E agora olha que interessante o coração de Jesus, queridos. Abram comigo em João 13, do 36 ao 38. João 13, do 36 ao 38. Aqui é a continuação, Jesus está conversando com eles ali na ceia. E olha que interessante. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde você vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não podes seguir agora? Por ti darei minha própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Lá está Pedrão impulsivo.
Pedro era um cara impulsivo, genioso, falava o que vinha na telha. Jesus estava falando: para onde eu vou, você não vai poder ir. Pedro de abaixo do peito: para onde você for, eu vou. Eu vou dar a minha vida por você. Eu morro, Jesus. Se precisar, eu morro por você. Jesus olha para ele e fala: cara, não vai cantar o galo antes que 3 vezes você me negue, antes que 3 vezes você me traia. Pedro faz uma declaração que no momento ele não poderia cumprir, queridos. Por ti darei minha própria vida. Como sabemos, naquele momento Pedro não cumpriu o que ele tinha falado. Agora eu quero perguntar para você e para mim: como eu reajo com isso? Quando as pessoas prometem estar com vocês, prometem estar comigo. Quando somos traídos. Quando as pessoas olham para você e falam: o que você precisar eu vou te ajudar. E começam a te fazer promessas, promessas, promessas. E na hora que você mais precisa, as pessoas vazam. Como que nós lidamos com isso, queridos? Aquela pessoa que prometeu estar com você. Talvez você está passando uma dificuldade no teu casamento. E você lembra das promessas que a pessoa fez no altar, diante do altar para você. Falando: eu vou estar com você na vida e na morte. Na bênção e na maldição. Na saúde e na tristeza. Na felicidade e na tristeza. Na saúde e na doença. A pessoa te prometeu coisas, queridos. O que você faz quando as pessoas te prometem coisas? Como que nós reagimos a isso, queridos? Como que o nosso coração fica quando as pessoas não cumprem aquilo que elas nos prometeram? Como que o nosso coração reage, queridos? Quando pessoas nos prometem coisas e não cumprem. Quando nos abandonam em momentos difíceis. Como que nosso coração reage? Como que nós trabalhamos com isso? Eu quero te mostrar o padrão e modelo de Jesus. O coração de Jesus, a maneira de Jesus. Abram comigo lá em João 21, do 15 ao 19. João 21, do 15 ao 19. Preste atenção. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estendereis as mãos aos que te cinges, e te levará para onde não queres ir. Disse isso para significar como o gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhes: segue-me. Aqui, queridos, é depois da ressurreição. Jesus ressuscita, ele assa um peixinho ali para os discípulos. Eles veem Jesus de longe. João fala para Pedro: é o mestre. Pedro pula na água, vai nadando, chega diante de Jesus, ele tem essa conversa com Jesus. No português, nós não conseguimos entender tão bem o que eles estavam conversando. Aqui é um trocadilho de palavras. A palavra amor, no grego, queridos, ela tem 3 significados, ou ela tem 3 palavras que podem significar amor da maneira que nós conhecemos. Uma das palavras é amor ágape.
E o amor ágape é o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que não tem condições. Deus nos ama incondicionalmente, não tem condições, Ele nos ama. Amém? O segundo tipo de amor é filéu. Filéu é tipo eu gosto, amor de amizade, amor de amigo. Filéu. E o terceiro é eros, que é o amor sexual entre o homem e a mulher. Então são 3 palavras para amor, que é traduzido por amor no Novo Testamento. Aqui Jesus vai falar mais ou menos assim, eu vou ler de novo para vocês. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João: ama-me, ou ágape, ama-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, tu sabes que eu gosto de você. E lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas, ágape, tu me amas de forma incondicional? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Disse-lhes: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você gosta de mim? Pedro entristeceu-se, porque ele teria dito pela terceira vez: tu gostas de mim? Em resposta, ele respondeu-lhes: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, ágape. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus chega para Pedro e fala: você me ama de forma incondicional? Pedro, depois de ter sido impulsivo, de ter errado a primeira vez, o que acontece? Ele fica com medo. E ele fala: cara, você sabe que eu gosto de você, mas não é um amor incondicional. Eu não sei se eu vou ter coragem de morrer por você. Pedro, você me ama de forma incondicional? Não, você sabe de todas as coisas, eu gosto de você. Pela terceira vez: Pedro, você gosta de mim? Pedro se desmancha diante dele: o Senhor sabe de todas as coisas. Queridos, o olhar de Jesus é impressionante, queridos. Sabe por quê? O tempo passou e Pedro deu a vida pelo Senhor. Aquela declaração que ele tinha feito na ceia, ele não tinha conseguido cumprir. Mas depois da cura, depois do agir de Deus, depois do propósito de Deus sendo estabelecido na vida de Pedro, queridos, depois de ele ser cheio do Espírito Santo, depois de ele ser entregue, se entregar de forma completa a Jesus, o que aconteceu? Pedro morreu crucificado de ponta cabeça por amor a Jesus. Aquela declaração que ele tinha tido na ceia, que ele tinha olhado para Jesus e falou: eu vou com o Senhor para onde você for, se for para morrer por Senhor eu morro. O que aconteceu anos depois? Ela se cumpriu. Sabe por quê? Pessoas amadurecem, pessoas crescem e pessoas mudam. Aleluia. O que as pessoas fizeram hoje com você, queridos? Aquilo que elas te machucaram, aquilo que elas te feriram, você pode ter certeza de que daqui a algum tempo essas pessoas, elas podem mudar. Amém. Quando nós estamos lidando com pessoas, trabalhando com pessoas, cuidando de pessoas em grupos familiares, líderes de grupo familiar, pessoas mudam, pessoas amadurecem, pessoas são transformadas. Aquele mesmo Pedro que se acovardou naquela situação, anos depois, como Jesus já havia profetizado, que quando Pedro era menino, ele ia para onde ele queria, mas quando ele se tornasse velho, iam pegar ele e levar para um lugar que ele não queria, que era a morte, de cruz, de ponta cabeça, porque ele não se julgava digno de morrer como Jesus. Isso aconteceu. As pessoas mudam, queridos. As pessoas são transformadas. Pessoas que te traíram, que te feriram, você pode orar por elas, porque elas podem mudar, queridos. Elas podem ser diferentes. Não desista de pessoas. Jesus não desistiu de Pedro. Quantas vezes eu oro e falo: Deus, eu quero um coração igual ao teu, Jesus. Você já percebeu a dificuldade que nós temos quando nos traem? Quando as pessoas prometem e não cumprem? Jesus não se preocupava com isso, queridos.
ele olhava a essência, o propósito na vida das pessoas. Ele discernia isso. Olha o que Eclesiastes 8, 5 e 6 falam. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, você presta atenção. Eclesiastes 8, do 5 ao 6. Olha o que a palavra de Deus fala. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração sábio conhece o tempo e o modo. Porque todo o propósito há um tempo e modo. Porquanto é grande o mal que passa sobre o homem. Querido, Jesus é a própria sabedoria de Deus. E o coração de Jesus conhece o tempo e o modo. Todo propósito debaixo dos céus existe um tempo e um modo. Então existe propósito, tempo e modo. Amém? Tempo é igual quando, modo é igual como. Tempo é quando o propósito vai acontecer, em modo como vai acontecer. E o propósito está dentro das pessoas. Jesus olhava o propósito dentro de Pedro. Ele vai se transformar em um grande homem de Deus. Ele, na sua primeira pregação, como pastor, queridos, da igreja, 3.000 pessoas se converteram. Na primeira. Jesus olhava o propósito dentro de Pedro. E Jesus sabia que existia um tempo e um modo. Um quando e um como o propósito ia se estabelecer na vida de Pedro. E quando ele discernia isso, queridos, ele não estava preocupado com os erros de Pedro do presente, porque ele sabia que existia algo maior para a vida dele. Quando eu olho para cada um de vocês aqui, eu creio que existe um propósito de Deus para a vida de vocês, e existe um tempo e um modo. Por isso que eu não vou cansar de investir na sua vida, porque no tempo certo e da maneira correta esse propósito vai sair para fora. E vão se levantar pessoas que vão tocar milhares de pessoas. Porque o menor de nós é como uma nação forte. E o menor de nós é como 1.000 pessoas. É o que a palavra de Deus diz. Há dentro de você a capacidade de tocar 1.000 pessoas nessa geração. Propósito, tempo e modo. E o coração do sábio discerne isso. E Jesus era tão sábio que ele discernia isso, queridos. Ele não olhava para o Pedro que estava lá dando mancada, falando demais, abria a boca só falar bobeira. Tem horas que Pedro olhou, chegou para Jesus falando que ia ser crucificado, falando, eu vou morrer crucificado. Pedro chama ele para o canto e fala, tenha misericórdia de ti, para que fazer isso? Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. O amigão que ficava junto com Jesus, falava mais que a boca. Impulsivo, se tornou um homem, queridos, que na sua primeira pregação 3.000 pessoas se convertem. Ele está andando com João, ele olha um coxo, ele fala assim, ouro e prata eu não tenho, mas levanta e anda. Esse é Pedro. Jesus restaura Pedro, mesmo Pedro tendo traído. Estou com você, Jesus, estou com você. Chega uma mulher e pergunta, não, você não estava com aquele Galileu, nariz de sireno, você é parecido com ele, não? E quando o texto no original grego, ele fala que Pedro blasfemava, Pedro não blasfemava, Pedro xingava Jesus, falava palavrão a respeito de Jesus. Era isso que Pedro fez. Quando ele foi abordado, não, você não era um que estava com Jesus, ele blasfemava, ele xingava Jesus. Eu tenho plena certeza, queridos, que quando Jesus falou sobre o galo, não vai cantar o galo antes que você me traia 3 vezes. Eu tenho plena certeza que Jesus não estava acusando Pedro. Jesus estava olhando com olhos de misericórdia e amor. Falando, Pedro, você é tão impulsivo, tão criança, tão novinho. Você acha que sabe muita coisa, Pedro. Antes do galo cantar 3 vezes você vai me trair. Porque muitas vezes a gente acha que sabe muita coisa, queridos. E Jesus às vezes tem que olhar para nós e falar, daqui a pouco você vai me trair. Para frear nossa impulsividade. Sabe por quê? A gente fala demais.
Jesus não estava acusando Pedro ou menosprezando. Jesus sabia que ele não estava pronto, que ele era como uma criança falando. Queridos, quando nós estamos cuidando de pessoas, pastoreando pessoas, principalmente no grupo familiar, você vai ver que as pessoas falam demais. E nós temos que olhar com olhos espirituais e falar: Jesus, o Senhor vai tocar a vida deles. Nem que eu tenha que costurar a boca deles, o Senhor vai tocar a vida deles, Jesus. Eles vão parar de falar bobeira. Eles vão parar de falar demais, Deus. Propósito, tempo e modo. Quer saber se uma pessoa é madura na fé? Preste atenção no que ela fala. Antes eu ficava bravo com o Arno, falava: nossa, o Arno não fala nada. Você fala com ele assim, ele fica olhando para você com aquele olhão azul assim. Quem já conversou com ele? A gente tinha um medo daquilo, rapaz. Parecia que o cara estava olhando na tua alma assim, ó. Ficava olhando assim, ó, parecia que estava fazendo um raio-x, você sentado na mesa assim, e ele olhando assim para você, e você falando igual uma matraca. E daí você esperava ele falar, ele não falava nada, ele ficava te olhando assim. Daí ele pega a colher de chimarrão. E você fala: cara, não vai falar nada, meu. Propósito, tempo e modo. Jesus tratou Pedro, queridos, de forma diferente. Ele amou Pedro, mesmo Pedro tendo negado. Amém? Segundo ponto que me constrange no coração de Jesus é o perdão, queridos. A maneira que ele estabelece perdão. O coração de Jesus era um coração perdoador. Queridos, perdão não é algo fácil para as nossas emoções. Muito mais difícil ainda quando nós temos poder. E Jesus tinha poder. Abram comigo lá em Mateus 26, 52. Mateus 26, 52. No meio da confusão que prenderam Jesus, começaram a bater nele com porretes. Pedro vai lá e arranca a espada, queridos, e corta a orelha de um dos oficiais do sumo sacerdote. Ele decepa a orelha do cara. E a orelha do cara é arrancada fora. Jesus vai lá e cura a orelha do servo do sumo sacerdote, porque o servo do sumo sacerdote ele tinha que ser perfeito. Se ele tivesse uma orelha a menos, o cara estava desempregado. Jesus vai e cura o cara, e ele fala assim para Pedro: então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar ao meu Pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, embainha a espada, seu tonto. Se você morrer agora, acaba o propósito. Se você morrer agora, eu vou ter que te ressuscitar para você continuar o propósito. Aquele que desembainha a espada pela espada vai morrer. Se matar alguém, você vai morrer, cara. Guarda a espada. Jesus ficou louco da vida com Pedro. Foi, curou a orelha do sumo sacerdote, e ele fala uma coisa interessante: você não sabe, Pedro, se eu quisesse, eu poderia rogar para o meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos, e esses anjos arrebentariam com tudo, matava todo mundo aqui, quebrava tudo, destruía o planeta, dava um reset e nós começava tudo de novo. Era isso que ele falou. Ele falou: se eu quisesse. Queridos, liberar perdão quando você não tem poder já é difícil. Imagine quando você tem poder. Eu comparo uma coisa assim, a cena assim: imagine você armado com uma arma, com 38 na cintura, vem aquele cara que você não gosta, vem dar um tapa na sua cara, o que você ia fazer? Fala a verdade para mim, ó. Você não ia catar o revólver e falar: agora eu vou te dar uma surra, seu miserável. Era isso que estava acontecendo. Os caras estavam batendo em Jesus. Jesus tinha poder de falar: ó, manda os anjos, mata tudo. Ele tinha esse poder. Só que o coração dele estava firme no propósito. Ele estava olhando para o propósito, queridos. Jesus tinha o poder para se vingar. Você já percebeu? Às vezes a gente tem dificuldade de liberar perdão, queridos, mas quando nós estamos ofendidos, se a gente tiver poder para se vingar, tadinho da pessoa.
Se nós não nos inclinamos para Jesus, nós nos inclinamos para a vingança. Esse é o nosso coração adâmico. Essa é a herança de Adão que nós recebemos. Sim ou não? Ou você tem facilidade assim? Ah não, é tudo fácil para mim. Se nós tivéssemos poder, queridos, para nos vingar, nós nos vingaríamos. Isso eu estou falando sem Jesus. Agora, como nós estamos com Jesus, nós nos inclinamos para o perdão. Só que mesmo assim, nós temos que trabalhar esse perdão no nosso coração. Não é algo automático, instantâneo. Jesus, ele tinha poder para fazer justiça com as próprias mãos, mas ele optou pelo perdão. Na cruz ele declarou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Imagine na agonia da cruz, queridos, crucificado, pregado, as pessoas zombando deles, todo mundo escarnecendo ele morrendo, queridos, literalmente na cruz. Ele olha para aquelas pessoas e ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que. Ele poderia chamar os anjos naquele momento? Poderia. Mas ele optou pelo perdão. Mas por que ele optou pelo perdão? Porque ele entendia o propósito, o tempo e o modo. Quando ele optou pelo perdão, ele já via a comunhão cristã Shalom de Vitmar Sul, pessoas que glorificariam ele. Ele olhava para nós, ele sabia que ele estava resgatando a humanidade, queridos. Jesus via o que os outros não viam. Ele perdoava porque ele estava focado no propósito. A cruz parecia loucura para todos. As pessoas olhavam e falavam o quê? Acabou, esse Jesus que se dizia o Cristo morreu, já era. A cruz parecia loucura para as pessoas, queridos. Parecia um ato insano, uma total humilhação. Mas foi onde Jesus glorificou o Pai, foi na cruz. Ele glorificou o Pai na cruz, queridos. E na cruz, Ele comprou para si homens de toda tribo, língua e nação. Na cruz, que parecia uma insanidade, Ele decidiu, queridos, perdoar. E o perdão dele nos alcançou. Mas por quê? Porque Ele olhava o propósito, o tempo e o modo. Na cruz era o tempo de sofrer. Mas ele sabia que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Ele veria pessoas recebendo Jesus. Ele veria pessoas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas, famílias, pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ele viu eu e você naquela cruz. Você consegue me entender? Esse era o coração de Jesus. Quando entendemos o propósito, queridos, nós conseguimos trabalhar o perdão como Jesus fez. Olha o exemplo de José. Abra comigo lá em Gênesis 45, do 4 ao 5. Enquanto você vai abrindo, eu vou te dando um resumo da vida de José. José, ele nasce na velhice. Ele é paparicado pelo seu pai. Ele ganha uma túnica colorida, diferente dos seus irmãos. José começa a sonhar. José tem sonhos. Ele sonha que ele via os fardos que simbolizava cada um dos seus irmãos se dobrando diante dele. Depois ele vê as estrelas, o sol e a lua se dobrando diante dele. O seu pai olha para ele e fala: ué, acaso eu e seus irmãos vamos se dobrar diante de você, José? Os irmãos dele pegam ele por inveja, jogam ele num poço, tiram a túnica dele, levam para o pai dele e falam: ó, morreu, seu filho morreu. José é levado cativo para o Egito, ele vai como escravo para o Egito. Ele chega na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele começa a trabalhar, e ele ganha um cargo de autoridade. A mulher de Potifar tenta fazer putifaria com ele. Ele segura o manto dele, tira ele foge do pecado. É acusado de que teria tentado abusar da mulher de Potifar. Acaba sendo preso e ele fica 13 anos preso em uma prisão, queridos. Até o dia que Faraó tem um sonho e Deus levanta a vida de José. Imagine você passar por tudo isso. 13 anos, queridos, 14 anos, as pessoas te passando para trás, te traindo, te enganando, seus próprios irmãos, todo mundo querendo te ver pelas costas, todo mundo querendo te matar.
De repente, no capítulo 45 de Gênesis, versículo 4, os irmãos de José estão diante dele. E ele fala assim: disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçam, nem vos irrite contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que José está falando? O que acontece? Os irmãos de José estão na frente dele e eles estão falando na língua deles. Só que José entendia. E eles estavam brigando entre eles. Não, nós estamos aqui se ferrando porque nós matamos o piá lá mais novo. Agora nós estamos pagando o preço. Eles estão se brigando entre eles. Daí José fala: se cheguem a mim. Eu sou José, aquele que vocês entregaram. Imagine o pânico daqueles homens. O cara é o segundo na dinastia ou na autoridade da maior cidade da época, que era o Egito. José podia fazer o que quisesse com seus irmãos. Não, vou querer matar esse assim, esse nós judiamos assim. Ele podia fazer o que quiser. Imagine o pânico que entrou no coração desses homens. José tinha poder para fazer justiça própria. Ele poderia matar os seus irmãos. E ele está naquela posição, com os seus irmãos na sua frente. E ele olha e ele entende o propósito. Ele fala assim: Deus me enviou na frente de vocês para conservar a vida. Porque haviam se passado 7 anos de prosperidade, estavam passando 7 anos de vacas magras. Se José não estivesse no Egito naquela hora e não desse a estratégia certa, toda aquela população morreria de fome. Deus levou ele para a conservação da... Quando José entende esse propósito, o que ele faz? Ele libera perdão para os seus irmãos. Sabe aquela pessoa que te machucou? Sabe aquela pessoa que te maltratou? Sabe aquelas dores que tem no teu coração? Você ama Jesus, sim ou não? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu. Aquelas dores estão te levando a se tornar mais parecido com Jesus. Aqueles tempos difíceis na sua vida, que você consegue ressignificar eles hoje, você começa a olhar: eu consegui perdoar aquilo que era imperdoável. E eu estou com um coração igual ao do meu Jesus. Um coração que perdoa. Aquelas dores que poderiam ter destruído a sua vida, elas te ensinaram a ser como Jesus. E nós precisamos aprender a ressignificar as situações difíceis da nossa vida. Porque senão nós ficamos presos e amarrados em traumas. As duas dores, as dificuldades que você passou nunca foram para te prender, foram para te fazer crescer. E o que é crescer? Ser como Jesus. Ser como Jesus. Terceiro ponto que me impressiona no coração de Jesus, queridos. Terceiro e último ponto é a maneira que ele servia as pessoas. Abram comigo lá novamente em João 13. Versículo 3 e 5. Do 3 ao 5. João 13, versículo 3 ao 5. Ali está falando de Jesus, né? Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Jesus sabia quem ele era, queridos. Ele tinha clareza da identidade dele. Sabia que o Pai tinha dado tudo em suas mãos.
Jesus sabia. Jesus sabia que ele vinha do Pai e ele estava retornando para o Pai. Ele tinha um propósito de vida, ele não estava aqui à toa. Ele conhecia a sua identidade, ele sabia quem ele era. A sua identidade estava definida dentro dele. As situações ao redor dele não definiam a identidade dele. A conta bancária dele não definia a identidade dele. O carro que ele andava não definia a identidade dele. Jesus sabia quem ele era. Jesus era extremamente claro a respeito de quem ele era. E por ele saber quem ele era, o que ele fez? Lavou os pés dos seus discípulos. Por saber quem ele era, ele servia as pessoas. Ele não servia para aparecer, ele não servia para ter um status, ele não servia com a motivação errada, ele sabia tudo, ele tinha nas mãos, queridos. O Criador dos céus e da terra, o arquiteto do universo, ele tinha tudo nas suas mãos. Mesmo assim, ele serviu pessoas. E quais foram as pessoas que ele serviu, queridos? Quais foram as pessoas que ele estava lavando os pés? Os 12 que iam abandoná-lo e um que ia traí-lo. Mesmo conhecendo as falhas dos seus discípulos, queridos, ele serviu. Queridos, servir pessoas que você não conhece talvez seja bem mais fácil do que servir pessoas que você conhece. Servir pessoas que você não conhece seja mais fácil talvez seja mais fácil servir do que pessoas que você conhece. Talvez você não conhece a pessoa, você olha para ela e fala, nossa, ela deve ser super legal, bacana, vou tratar ela bem, pá. Só que Jesus tinha andado 3 anos e meio com aquela rapaziada ali. Jesus sabia que nenhum deles estava entendendo nada. Jesus sabia que eles eram egoístas. Jesus sabia que eles queriam cargos. Jesus sabia que que Judas ia trair ele. Jesus sabia que Pedro ia abandoná-lo. Jesus sabia de todas essas coisas. De repente está Jesus andando com eles, chega a mãe de um deles e fala assim, Senhor, posso te fazer um pedido? Primeiro ela adora, Jesus fala, posso te fazer um pedido? Jesus fala, faça. Lá no teu reino, será que um filho meu pode sentar à tua direita e outro à tua esquerda? O que ela estava falando? Quando você tomar o reinado de Roma e você governar aqui, porque era isso que eles pensavam, Israel estava sendo oprimida por Roma. Roma tinha dominado Israel. Quando Jesus aparece, o que os discípulos pensam? O Messias veio, nós vamos dar o golpe em César, um golpe de Estado, vai ficar todo mundo rico, vivendo bem, comendo bem, nós vamos mandar em todo mundo. Nós vamos ter os romanos como nossos escravos. Era isso que os discípulos estavam pensando. Daí chega a mãe de um deles e fala assim, quando você der o golpe de Estado, coloca um do lado direito e outro do lado esquerdo, que são lugares de autoridade. Arruma lá um cabide de emprego para meus filhos, para eles se darem bem na vida. Era isso que ela estava falando. Porque a intenção dos discípulos era o quê? Era dar um golpe de Estado. Interpretação minha, queridos, tá bom? Interpretação minha. Sabe por que Judas entregou Jesus? Sabe por quê? Judas está andando com um cara. Vamos entrar na situação. O teu país foi conquistado por outro país, ok? Roma conquistou Israel. Colocou uma alta carga de tributos. Então os judeus tinham que pagar impostos altíssimos. Eles não podiam fazer nada sem autorização de César. Eles não podiam fazer nada, queridos. Eles eram uma raça escrava. Os romanos achavam que eles eram a pior ralé de pessoas. Esse povinho, essa gentinha aí. Era assim que estava. Judas, como um homem inteligente de forma natural, ele não via o espiritual, mas ele era um homem bastante inteligente. Judas está andando com Jesus. Imagine, você está andando com um cara que ressuscita morto. Imagine, o cara encosta assim, um morto-vivo. Você fala, meu Deus, olha. Você está andando com um cara que multiplica pães. Você está andando com um cara que cura enfermos. O que Judas colocou no seu coração? Eu vou entregar esse louco aí para os romanos, que quando os romanos der nele, ele vai se levantar, vai sentar a porrada nele, nós vamos conquistar tudo isso aqui. Olha o poder que esse homem tem. Judas vai, entrega
Jesus. Quando Jesus é preso, o que Jesus faz? Ele se entrega como um cordeiro. Ele não reage, ele não esboça a reação. Judas vê aquilo, porque Judas estava junto. Judas vê aquilo, vê que Jesus não reage. O que Judas faz? Corre para o sumo sacerdote e entrega as moedas e fala: não, eu não quero essas moedas aqui, porque é sangue inocente vai se derramar. O sacerdote fala para ele: ó, isso é problema seu. Ele pega e joga as moedas dentro do templo e foge e se enforca de remorso. Mas eu creio de todo o meu coração que se Judas tivesse se arrependido, queridos, Jesus tinha aceitado ele novamente, assim como Pedro. Mas no meu entendimento, Judas estava querendo dar um golpe de Estado, querendo adiantar o processo. Você consegue me entender? E o coração de Jesus, queridos, alcançou e levava o perdão, queridos. Ele não olhou para as falhas dos seus discípulos, ele lavou os pés. Sabe qual que é a grande dificuldade, uma das dificuldades da igreja, do casamento, dos relacionamentos, da relação entre pessoas? Quando nós começamos a nos conhecer. Quanto mais perto nós estamos, nós temos uma lupa na vida do outro. Você começa a saber da intimidade dela. E você vê que aquele sorrisinho da pessoa, assim, não é um sorriso tão legal assim. Que as pessoas têm dificuldade, que as pessoas têm falhas, que alguns podem te trair. Só que mesmo sabendo disso, o que Jesus fez? Tirou as suas vestes, pegou uma bacia com água e serviu os seus irmãos. Ele serviu. Mesmo sabendo de todas as falhas dos seus discípulos, eles o serviu. E esse é o desafio que eu tenho no meu coração. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus, queridos. Eu quero ser como Jesus nesse trato com as pessoas. Imagine você ter tudo, queridos. Você ter tudo, tudo. Andar com 12 camaradas que você sabe que eles não estão entendendo nada do que você fala. Que eles vão fugir quando você mais precisar. E mesmo assim você está servindo eles. Esse é o coração de Jesus. Eu quero finalizar com um texto, e eu gostaria que vocês abrissem e acompanhassem comigo. Abram comigo Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser como Deus, mas antes se humilhou e se tornou um ser humano. E na figura humana se humilhou mais uma vez e morreu, morte de cruz. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Espero que você tenha sido desafiado a ser como Jesus. E esse é o nosso grande desafio como igreja, queridos. Sermos homens e mulheres iguais a Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar?